Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu quero começar com uma pergunta provocativa. Você está preparado para o envelhecimento? Se a sua resposta é ainda não sei, esse é o lugar certo para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as duas principais teorias do envelhecimento. Eu sei que parece coisa de cientista, mas é muito importante para os profissionais entender esses processos, até para melhorar suas condutas, pensando no que realmente acontece dentro desse processo, e também é importante para todos nós que estamos envelhecendo, para entender quais nossos comportamentos podem melhorar esse percurso até o fim da vida. Então vamos lá. As duas principais teorias do envelhecimento que explicam esse processo é o estresse oxidativo e o encurtamento telomeral. O estresse oxidativo acontece devido a um desequilíbrio no nosso organismo frente a dois eventos que acontecem naturalmente, diariamente, rotineiramente dentro de todos os nossos sistemas. É o desequilíbrio entre os radicais livres, a concentração, a quantidade de radicais livres que nós temos circulantes no nosso corpo, com os antioxidantes, que são substâncias que combatem esses radicais livres. Esses radicais livres, eles nada mais são do que resíduos da nossa respiração celular. Para a gente poder ter células funcionais no nosso corpo, elas respiram. E depois desse processo, que acontece lá dentro da mitocôndria, liberam-se os radicais livres, que são células instáveis, que acabam atacando o próprio tecido daquele órgão, daquele local do nosso corpo, matando as próprias células. As substâncias antioxidantes, elas são produzidas pelo próprio organismo, mas também a gente ingere elas através de alguns alimentos, como por exemplo os peixes, algumas raízes, a vitamina C, por exemplo, também agrega muito substâncias antioxidantes para o nosso organismo. Quando acontece um desequilíbrio nessa concentração, ou seja, tem muito mais produção de radicais livres do que de substâncias antioxidantes, acontece uma maior morte celular. Deu para entender o que eu estou dizendo? E essa quantidade de morte celular acelera o processo de envelhecimento. Por isso aqui essa parte nutricional é muito importante. Não só pela ingesta desses alimentos, mas também ingesta hídrica, ou seja, o consumo de água que você toma por dia. Também a relação da prática de atividade física, porque através da prática de atividade física, hoje nós sabemos que os alimentos são muito melhor processados pelo nosso organismo. As substâncias, as vitaminas, proteínas, elas são muito melhores absorvidas. Então, quando você não tem uma nutrição balanceada e você não pratica atividade física, essa acentuação na concentração de radicais livres pode acelerar o seu processo de envelhecimento. A segunda teoria é o encurtamento dos telômeros. Isso parece ser um processo mais natural, mais irreversível, mas hoje a ciência também já explicou que não é. Mas calma que eu vou chegar lá. Voltando um pouquinho. Telômero é a parte nas extremidades do cromossomo. Cromossomo faz parte do nosso DNA, então a gente já nasce com isso. A cada divisão celular, ou seja, a cada maturação dos tecidos, acontece que esse telômero que é responsável pela divisão celular, ele acaba se encurtando, diminuindo de tamanho, provocando, dependendo da quantidade de divisões, até uma falha nessa organização, podendo deixar o corpo, aquele tecido, aquela região mais suscetível a desenvolver células mais afuncionais, ou seja, sem afuncionais ou disfuncionais, sem a sua função ideal ou com a função prejudicada. Isso faz com que o tecido, que está disfuncional, o órgão que faz parte daquele tecido também presente algum sintoma, alguma alteração na sua função. E isso, com o passar do tempo, se for acentuado, acelera mais e mais o processo de envelhecimento. Então aqui é o caráter biológico e lá é o caráter químico. Porém, a ciência também já sabe que algumas práticas, alguns comportamentos é capaz de influenciar diretamente esses dois processos. A nutrição em relação à ingestão de antioxidantes faz fundamentadamente
importância para a primeira teoria que eu expliquei para vocês. Porque essa ingestão de antioxidantes faz com que nunca deixe esse desequilíbrio mais acentuado, então até retarda esse processo de envelhecimento. E, em contrapartida, quando a gente pensa na teoria mais biológica, a gente já sabe que a prática de atividade física e, escuta só, o sono reparador são capazes de modificar, de retardar esse encurtamento dos telômeros. Ou seja, retarda esse processo de danificação nos órgãos, na função dos órgãos a longo prazo. Também retardam esse processo de envelhecimento. Ou seja, gente, tanto a parte nutricional quanto a parte de prática de atividade física e de sono regulado faz total diferença dentro do nosso processo de envelhecimento. Não é balela que quando a gente fala, mas você pratica atividade física, mas você se alimenta bem, a questão não é o que exatamente você faz, mas como você faz as suas coisas. Você prioriza o seu sono? Não prioriza seu sono? Tem insônia, toma remédio para dormir, tem dificuldade? Isso tudo faz parte de um conjunto de comportamentos que a longo prazo se tornam hábitos. E quem tem hábitos mais saudáveis, contando com esses 3 pilares fundamentais, pode modificar com toda certeza esse seu processo de envelhecimento, favorecendo a sua qualidade de vida. Por isso que a gente olha para algumas pessoas e a gente fala assim, nossa, nem parece que aquela pessoa tem aquela idade. Mas se você for ver a fundo, a alimentação daquela pessoa é rica em vitamina C, em antioxidantes vindo de peixe, de carne de peixe, de raízes. A pessoa, ela pratica uma atividade física que seja caminhada, ela tem a sua prática de mobilidade funcional do dia a dia mais ativa, ela não fica só na frente da televisão com hábitos de sedentarismo, ela regula o seu sono, então ela faz leituras antes de dormir em livros e não assiste televisão, por exemplo, ela deixa a luz da casa mais clara, mais apagada, para já ir induzindo ela no sono. Ela tem hábitos que favorecem o sono reparador dela. Pessoas já que, por exemplo, apresentam uma idade mais avançada, geralmente elas têm na sua construção de vida hábitos opostos desse. Ela tem hábito, ela não pratica tanta atividade física, e não estou nem falando de atividade física tanto específicas, mas até a própria mobilidade funcional dela é diminuída. Então ela tem mais hábitos de sedentarismo, de ficar mais sentada na frente da televisão, não tem o hábito de andar, às vezes anda só ali internamente na sua casa, ela não tem vida de participação social que faz que ela se locomova, que ela ande, que ela levante, que ela sente, que ela suba degrau. O seu sono não é o melhor sono da qualidade, às vezes ela toma remédio para dormir e tudo isso influencia, gente. Agora, depois de toda essa explicação, vamos voltar naquela frase inicial. O envelhecimento não fragiliza. Hábitos, sim. Hábitos são consequências de comportamentos completamente modificáveis. Então agora vamos lá. Como os seus comportamentos de hoje garantirão o seu envelhecimento? Ainda dá tempo de mudar, gente. Então vem comigo, se liga aqui no canal que os próximos vídeos trarão várias dicas para vocês de como mudar os comportamentos hoje, independente da idade que você tiver, para lá na frente você garantir um envelhecimento muito mais cheio de qualidade de vida. Eu espero por você.